Do Senhor Jesus Cristo a todos que nos escuta neste momento. Eu quero trazer um tema da palavra de Deus que está registrado em Êxodo capítulo 32, do versículo 1, que traz como tema o bezerro de ouro e a grande idolatria. Aqui, queridos, em Êxodo 32, pegue a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Queridos, veja bem que Moisés era um homem que tinha uma intimidade com Deus, era um homem que conversava com Deus, era um homem que verdadeiramente era amigo de Deus. E nos mostra a palavra de Deus que Moisés subiu para ali dialogar com Deus, conversar com Deus, aonde a Bíblia nos afirma que Moisés sobe e Deus começa a escrever em uma tábua de pedra os 10 mandamentos da palavra de Deus, escrita pelas próprias mãos de Deus. Deus começa a escrever ali. Então, quando Moisés sobe no monte, Moisés deixa o seu irmão Arão tomar conta do povo, e nos mostra que aquele povo, ele chega até perante Arão e disseram desta maneira: levanta-te, Arão, faze um Deus que vai adiante de nós, porque nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Observe que aquele povo, eles estavam colocando mais Moisés na frente de Deus do que o próprio Deus. Eles já estavam, como se estivesse idolatrando Moisés. E nos mostra a palavra de Deus que eles disseram: faze-nos um Deus que vai adiante de nós, porque nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Já tem muitos dias que ele subiu no monte e ainda não voltou. Quem sabe um leão ou um urso devorou Moisés. E Arão disse desta maneira: trazei até a mim todos os pendentes de ouro, pulseiras, anéis, e todos os brincos. E diz a palavra de Deus que eles trouxeram para Arão. E Arão, agora, ele coloca aqueles pendentes de ouro dentro de um buril, como se fosse um vasilhame, para ali esculpir ou fazer. E ali diz a palavra de Deus que saiu um bezerro de ouro. E o povo começou ali a adorar aquele bezerro de ouro que foi fabricado ali. E Moisés estava no monte, juntamente com Josué.
E Deus, como nós sabemos que Ele vê todas as coisas, Deus contempla aquele povo, porque o povo de Israel é um povo que, diz a palavra de Deus, que é a menina dos olhos de Deus, mas agora eles estavam se corrompendo com aquela imagem de escultura. Estavam se corrompendo, e diz a palavra de Deus que o próprio Deus diz desta maneira: Moisés, o teu povo que tu trouxe do Egito se corrompeu, e agora eles estão adorando um bezerro de ouro. E eles dizem que foi esse bezerro, essa imagem que tirou eles do Egito. Então desce depressa, e diz a palavra de Deus que Moisés começa a escutar, já ele estando com as 2 tábuas nas suas mãos, e Moisés começa a conversar com Deus, dizendo, para Deus. Deus começa a falar com Moisés e fala assim: olha, Moisés, deixa que o meu furor se acenda contra este povo. Deixa que a minha ira se acenda contra eles, e eu vou fazer de ti uma grande nação. Veja bem que Moisés, ele era um homem que verdadeiramente tinha um caráter, tinha um testemunho de um verdadeiro homem de Deus. E nos mostra a palavra de Deus que Moisés fala: não, Senhor, tenha misericórdia deste povo, porque o que dirão as outras nações, os egípcios, que o Senhor tirou eles do Egito para matar aqui no deserto? Então desvia o teu furor deste povo. E diz a palavra de Deus que Deus volta atrás, porque ele já estava determinado a matar aquele povo, porque aquele povo dobrou as costas para Deus. Aquele povo não mais queria adorar Deus. Aquele povo estava esquecendo que ainda que Moisés não estivesse com eles, mas Deus estava com eles. Porque o nosso Deus, Ele está no meio de um povo que verdadeiramente adora a Ele, que verdadeiramente serve a Ele de corpo, alma e espírito. E agora diz a palavra de Deus que o povo começa a adorar aquela imagem de escultura e começa a folgar, ou seja, eles começam a ter prazeres carnais, e diz a palavra de Deus que eles dançaram, até de madrugada, e dobraram a noite adorando aquela imagem de escultura. E ali eles fizeram holocausto e começaram a servir aquela imagem, mas Deus estava observando e vendo tudo. E agora Moisés desce com as 2 tábuas nas mãos, e quando ele vai ainda descendo, Josué diz: veja, há um grande júbilo de um povo que está, veja bem, alaridos. E Moisés disse assim: olha, não é alarido dos vitoriosos e nem alarido dos que foram vencidos, mas é um alarido de que eles cantam e eu ouço. Ou seja, eles estavam ali cantando
louvando aquela imagem aonde o próprio Deus proibiu as imagens de escultura. E agora diz a palavra de Deus que Moisés desce, e quando ele desce, já também irado, ele quebra aquelas duas tábuas no pé do monte, demonstrando que o próprio Deus também tinha se irado com aquele povo. E de repente ele se aproxima de Arão e disse: Arão, o que foi que este povo fez para você trazer um tamanho pecado como esse, de fazer com que o povo viesse adorar essa imagem de escultura? E Arão disse: você sabe que esse povo é um povo que serve a Deus, mas não serve de coração. E eles disseram para mim que você tinha demorado muito em cima do monte, e eles mandaram eu fazer um Deus que fosse na frente deles. E eu mandei que eles trouxessem todo o ouro, e eu coloquei dentro de um buril, ao qual se formou em um bezerro de ouro. Diz a palavra de Deus que Moisés pega aquele bezerro de ouro e joga no fogo até se reduzir a nada. Porque todas as imagens de escultura não servem para nada. E ali diz a palavra de Deus que ele dissolveu aquele ouro e colocou ali para aquele povo beber, e eles estavam despidos para mostrar as suas vergonhas, porque Arão tinha despido aquele povo. E agora aquele povo estava ali envergonhados, e Moisés estava indignado, e ele vai para a porta ali do arraial, diz a palavra de Deus, e disse dessa maneira: quem for do lado do Senhor, venha para cá. E diz a palavra de Deus que a tribo dos Levi vieram todos para o lado de Moisés. E agora Moisés disse assim: olha, cada um de vocês pegue uma espada e coloque na sua coxa, e agora vocês irão matar todos os idólatras, todos aqueles que se inclinaram verdadeiramente para a idolatria. E diz a palavra de Deus que eles entraram nas tendas de cada um deles e foram matando aquele povo que estavam verdadeiramente inclinado para a idolatria. Olha a oportunidade que Moisés deu para eles passarem para o lado de Moisés, mas eles desejaram estar do lado da idolatria, do lado do engano, do lado de um Deus que não podia fazer nada por eles. E agora eles saiam matando, e diz a palavra de Deus que basicamente mais 3.000 pessoas foram mortas. E nos mostra a palavra de Deus que Moisés disse: olha, agora eu subirei, eu subirei para conversar com Deus, para Deus santificar as nossas vidas, porque nós matamos pessoas, nós verdadeiramente destruímos com os idólatras. Observe, amados, que a idolatria é uma coisa que é abominável diante dos olhos de Deus. Quantas pessoas que adoram outras imagens, outros deuses, dizendo melhor, como na Índia. Na Índia você pode pesquisar e ver que as pessoas adoram a serpente, as pessoas adoram a vaca,
E a vaca entra dentro do supermercado e vai derrubando tudo, e eles têm que estar ali adorando, porque é um Deus para eles. Mas eu quero te dizer que a vaca, ela foi feita por Deus. Todas as coisas estão debaixo dos pés do nosso Deus. E em outros lugares as pessoas adoram o rato, em outros lugares as pessoas adoram o sol, que chega ao ponto deles ficarem olhando para o sol até ficar cego. Mas o sol também foi feito por Deus. Em outros lugares as pessoas adoram a lua, as estrelas, que é os astrólogos. Outras pessoas adoram o mar, outras pessoas adoram a própria madeira, porque a pessoa faz ali de uma madeira um boneco de alguma pessoa, até mesmo boneco de Jesus Cristo, e colocam na parede e depois vão adorar. Isso é pecado diante de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você, você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Esses sim são os verdadeiros adoradores. E a Bíblia continua: Moisés sobe novamente para conversar com o Senhor, e ele disse desta maneira: Senhor, tenha misericórdia desse povo, porque se o Senhor não tiver misericórdia desse povo, então risca o meu nome. Se o Senhor não perdoar este povo, então risca o meu nome. E Deus falou, veja bem, que o próprio Deus falou: Moisés, aquele que pecar contra mim, eu riscarei o seu nome. Aonde ele estava falando que ele riscaria o nome? Do livro da vida. Você que tem dúvida: eu me afastei, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, mas o meu nome está escrito no livro da vida. Eu quero te dizer que o teu nome não está escrito no livro da vida, porque aqueles que se afastam, aqueles que começam a pecar diante de Deus, o seu nome automaticamente é apagado do livro da vida. E para você novamente ter o seu nome escrito no livro da vida, é necessário você voltar. Por isso que a Bíblia fala da história do filho pródigo. O filho pródigo, ele se afasta, ele somente recebe novamente o anel quando ele volta. Ele somente recebe uma nova sandália para os seus pés depois que ele volta. Ele novamente recebe o abraço do seu pai quando ele volta. Então é necessário você que se afastou do caminho do Senhor, que você retorne novamente, volte novamente para a casa do Pai. E aqui nos mostra a palavra de Deus que Moisés fala com Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor não perdoar este povo, então risca o meu nome do livro da vida. Mas só que Deus estava vendo que Moisés tinha um amor por aquele povo. Moisés usava de misericórdia com aquele povo. Então, queridos, preste bem atenção, porque nós sabemos que todos aqueles que se afastam, porque a Bíblia fala dizendo: chegai-vos a mim, o próprio Deus falou. Então é necessário você se achegar a Deus.
voltar para os caminhos do Senhor. Jesus, ele verdadeiramente está voltando. Então, os levitas tomaram uma decisão positiva de passar para o lado de Moisés, que era para o lado do Senhor. Mas aquele povo idólatra, que diz a palavra de Deus que madrugavam na idolatria, né? Você pode observar que os servos de Deus, eles vão para o movimento espiritual, mas já logo cedo, não deixa chegar meia-noite, já vem. Somente quando é vigília mesmo, que a gente busca a Deus até pela madrugada. Mas há uma diferença entre o que serve a Deus e aqueles que não servem a Deus. E nós precisamos servir somente a um Senhor, porque a Bíblia nos afirma que Deus não dá a sua honra a outros deuses. Deus não dá porque foi Ele que criou todas as coisas. Foi Ele que criou os planetas, o céu, a terra, os mares, os animais, os homens, tudo está abaixo de Deus. E como você pode servir a esse Deus em espírito e em verdade? Se você for em Marte, Deus está lá. Se você for na Lua, Deus está lá. Se você descer na mais profunda profundidade do oceano, Deus está lá. Se você estiver numa mata virgem, Deus está lá também. E Deus está em todos os lugares no mesmo momento. Olha como esse Deus é poderoso. Olha como esse Deus é glorioso. Porque Ele está em todos os lugares, no mesmo momento, na mesma hora. Ele está aqui comigo, no Brasil, mas também Ele está lá no Japão, na China, na Coreia, na Índia. Está em todos os lugares, no mesmo momento, na mesma hora. Esse é o Deus de Moisés. Esse é o Deus do povo de Israel, né? É o povo que se afasta de Deus, não é Deus